Olá a todos, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje do nosso curso de HTML básico, nós veremos a tag fonte, que é bastante semelhante às tags utilizadas no vídeo anterior. Então, vamos abrir aqui a pasta do nosso curso de HTML e vamos abrir o index, que é a nossa página principal, com um bloco de notas. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu vou retirar algumas linhas de códigos que não serão necessárias nesse vídeo. Então, por exemplo, aqui as tags H2 eu vou retirar. Algumas tags que nós utilizamos de formatação, como, por exemplo, aqui a tag I de itálico, a tag B de negrito e aqui também a tag EN de itálico. Vou fazer a mesma coisa aqui no segundo parágrafo. Vou retirar a tag U, que nós utilizamos para colocar o texto sublinhado. Aqui é a tag strong, que nós utilizamos para colocar em negrito. Aqui também a tag B, que nós utilizamos para colocar em negrito também. E, por último, aqui a tag I, que coloca o texto em itálico. Muito bem, e por último, eu vou retirar aqui o nosso plano de fundo, só para mudar um pouquinho. Vou deixar a tag body sem nenhum atributo. Muito bem, iniciando, então, vamos colocar a tag fonte, que, como eu disse, funciona da mesma forma que as tags de formatação. Então, nós escolhemos um trecho de texto que nós queremos formatar, por exemplo, aqui, criação de páginas web, e colocamos ele dentro da tag fonte. Então, a sintaxe da tag fonte é sinal de menor, fonte, sinal de maior, e aqui, depois do web ponto, nós colocamos o fechamento da tag fonte. Então, sinal de menor, barra, fonte e sinal de maior. Então, tudo que estiver dentro da tag fonte terá a formatação que nós colocaremos a partir do momento que nós inserirmos algum atributo. E o nosso primeiro atributo da tag fonte que nós vamos utilizar é o atributo face. Então, vamos colocar o nome do atributo, face, igual, e aspas duplas. Dentro das duas aspas duplas, nós vamos colocar o valor que o atributo face vai receber. Esse valor deve ser o nome de uma fonte, ou seja, só vai funcionar se você utilizar uma fonte instalada no seu computador. Por isso, é muito importante escolher uma fonte que seja, vamos dizer assim, universal, uma fonte que a maioria dos computadores, a maioria dos usuários tenha instalado no seu computador. Para saber quais fontes você tem instalado no computador, tem um site muito bom que é o seguinte. Eu vou abrir aqui o nosso navegador e vou colocar o nome do site, que é wordmark.it. Esse site ele mostra a relação de todas as fontes instaladas no nosso computador. Então, clicando aqui em Load Fonts, ele vai listar todas as fontes. Então, baseada nessa lista de fontes, nós vamos escolher uma que nos agrada e vamos colocar. Lembrando que é só para fazer o teste. Pode ser que o usuário que for entrar no seu site não tenha essas fontes. Por exemplo, eu vou escolher aqui a fonte Gabriola. Então, eu vou copiar esse nome aqui, copiar, e aqui no nosso código, eu vou colocar ela, eu vou colar dentro do nosso atributo face. Então, esse trecho do nosso parágrafo, criação de páginas web, estará diferente do começo do nosso parágrafo. Vamos, então, aqui no arquivo, salvar, minimizar o código e abrir o index. Veja, então, que ele ficou bem pequenininho aqui e dá para perceber que ele está com a fonte diferente da outra parte do nosso parágrafo. Vamos, então, alterar esse trecho do parágrafo com outra fonte. Vamos minimizar aqui. E aqui no código, vamos inserir outra tag fonte. Então, antes aqui do HTML, eu vou colocar o sinal de menor, fonte, espaço. Vou colocar o nosso atributo, que é o atributo face, igual, aspas duplas. Aqui dentro das aspas duplas, eu vou lá no site novamente, wordmark.it, e vou escolher outra fonte aqui. Por exemplo, essa fonte aqui. Ela é muito grande, vou colocar essa Modern aqui.
Vou copiar esse nome, copiar, e aqui no nosso código eu vou colar dentro das aspas duplas do atributo face. Então, colar. E depois aqui das aspas duplas, eu vou colocar o sinal de maior. E agora eu vou colocar o fechamento da tag fonte, aqui antes do início da outra tag fonte. Então, vou colocar aqui sinal de menor, barra, fonte e sinal de maior. Ou seja, tudo que estiver dentro dessa tag fonte receberá a formatação, receberá a fonte modern, será formatado para a fonte modern. Então, vamos aqui no arquivo, salvar, e aqui no navegador, vamos atualizar aqui a nossa primeira página, e veja que ele recebeu a formatação modern, ou seja, o tipo de fonte está modern, e aqui a fonte está Gabriola. Vamos, então, ver mais um atributo da tag fonte, que é o atributo size, que vai alterar o tamanho da nossa fonte. Vamos minimizar aqui o navegador. E aqui vamos escolher, por exemplo, a segunda declaração aqui da tag fonte. Depois de face, eu vou colocar aqui uma outra tag. Lembrando, pessoal, que aqui na tag face, ou melhor, no atributo face, nós poderemos colocar outro valor também. Por exemplo, aqui, Gabriola, eu vou colocar uma fonte que a maioria dos computadores possui. Por exemplo, Times New Roman. Deixa eu colocar com letra maiúscula. New Roman. Eu vou colocar vírgula e se o computador, o usuário que estiver acessando o nosso site não possuir essa fonte, que é muito difícil, ele vai apresentar uma segunda opção. Por exemplo, Courier, que é outra fonte também. Se ele não tiver, eu vou colocar outra vírgula e uma terceira fonte, que vai ser, por exemplo, essa fonte aqui, Modern. Então, vou copiar aqui a Modern e colar lá. Então, aqui ele vai apresentar a nossa fonte em Times New Roman. Se nós não tivermos essa fonte instalada no computador, ele vai mostrar em Courier, e assim sucessivamente. Vamos, então, salvar aqui e ver no navegador se ele vai apresentar aqui a formatação em Times New Roman. Veja que ele alterou aqui para o Times New Roman. Tudo bem? Agora sim, vamos passar para o nosso atributo size. O atributo size, ele altera o tamanho da fonte. Então, vamos colocar aqui nesse primeiro fonte, depois do atributo face, vou dar um espaço, e vou colocar aqui o nome do nosso atributo, size. Sinal de igual, aspas duplas, e dentro das aspas duplas, eu vou colocar o tamanho da fonte. O tamanho da fonte, ele pode receber o valor de 1 até 7. O padrão do HTML é 3, ou seja, se nós colocarmos 3, não vai surtir efeito nenhum. Vamos colocar, por exemplo, o valor 5, que ele já vai ficar um pouco maior do que o padrão. Então, vamos aqui no arquivo, salvar, e no navegador vamos atualizar a página. Veja, então, que ele aumentou um pouquinho. Vamos voltar lá e alterar para o valor limite, que é o 7. Então, aqui no código, no atributo size, eu vou colocar o valor 7. Vou salvar aqui o nosso arquivo. E aqui no nosso navegador, vou pedir para ele atualizar. Veja, então, que ele ficou no tamanho limite, que é 7. HTML é uma linguagem utilizada na e criação de páginas web ficou do tamanho padrão. Vamos diminuir aqui esse trecho criação de páginas web para o tamanho mínimo, que é 1. Vamos aqui abrir o código. E vamos aqui na nossa segunda declaração de fonte, depois do atributo face, eu vou colocar aqui o nome do atributo, size, igual, aspas duplas, e vou colocar aqui dentro o valor 1. Vou aqui no arquivo, salvar, minimizar o código e abrir no navegador. Veja que ele ficou muito pequeno porque ele recebeu o menor valor do atributo size. Ok? Então, vamos passar para o nosso último atributo da tag
fonte. Então, vamos aqui abrir o nosso código. E o nosso último atributo é a cor, né? O atributo color. Então, vamos aqui nessa primeira declaração, ou melhor, eu vou fazer no nosso segundo parágrafo, porque aqui nós já temos bastante atributo. Então, vamos aqui, antes de é necessário, eu vou abrir a nossa tag, sinal de menor, fonte, e vou fechar a fonte. Aonde que eu quero que receba a formatação? Eu vou querer inserir em todo esse parágrafo. Então, antes do fechamento do parágrafo, eu vou colocar o fechamento da fonte. Então, sinal de menor, barra, fonte e sinal de maior. Aqui, depois do nome da nossa instrução fonte e antes do sinal de maior, eu vou colocar o nosso atributo color, ou seja, color, sinal de igual, aspas duplas, e aqui dentro eu vou colocar o valor do nosso atributo color. Da mesma forma que nós utilizamos lá nos nossos primeiros vídeos de HTML, no atributo body, nós colocamos as cores, o nome da cor e o valor da cor em código hexadecimal. Funciona da mesma forma. Aqui eu tenho algumas cores já definidas. Vamos abrir aqui esse arquivo. Veja que eu tenho aqui algumas cores. Primeiro, o nome da cor. Segundo, o código hexadecimal. E esse terceiro aqui, RGB, não vai interessar para nós por enquanto. Então, vamos escolher aqui alguma cor, por exemplo, a cor red, e vamos colocar o hexadecimal dela, que é E51400. Vamos minimizar aqui. E aqui vamos colocar aquele código, cerquilha E51400, que é aquele código hexadecimal que está aqui na nossa imagem, E51400. Vamos minimizar, vou salvar aqui o nosso arquivo, vamos ver as nossas alterações. Vamos aqui no navegador, atualizar, e veja que todo o nosso parágrafo recebeu a cor vermelha. Vamos alterar aqui esse pequeno trecho do nosso primeiro parágrafo, vamos alterar a cor dele, então vamos minimizar aqui. E aqui, como ele está no primeiro fonte, depois de size, eu vou colocar o nosso atributo color igual, aspas duplas, e aqui dentro vamos colocar o valor da cor. Vamos então aqui abrir na nossa imagem, vamos ver uma cor interessante aqui. Por exemplo, laranja. Então, eu vou colocar aqui, eu vou colocar dessa vez o nome da cor, orange. Então, vou abrir aqui o nosso código. Vou colocar aqui o nome da nossa cor, orange. Então, vou aqui no arquivo, salvar, abrir o nosso navegador e atualizar a nossa página. Veja que esse trecho ficou na cor laranja. Então, vou minimizar o código e vou colocar em hexadecimal. Por exemplo, a cor verde em hexadecimal. Vou colocar, então, 60 a 917. Então, aqui na cor, vou tirar a cor laranja, orange, e vou colocar, vou descer um pouquinho aqui, só para ver a cor, 60 a 9 e 17. Vamos aqui no arquivo, salvar novamente, abrir o navegador e atualizar. Veja que ele ficou na cor verde. Vamos alterar aqui a fonte do nosso segundo parágrafo e o tamanho também para ser mais visível. Então, aqui na fonte, eu vou colocar um size, que é o tamanho, igual, vou colocar o tamanho 5. E a nossa fonte face, eu vou colocar modern também. Então, aqui, face, que é o atributo que altera o estilo da fonte, igual, aspas duplas, modern. Ok, vou no arquivo, salvar, abrir o navegador e atualizar. Veja que ele alterou o tamanho 5, e alterou o tipo da fonte para modern, ok? Por último, eu vou alterar essa parte aqui, criação de páginas web. Eu vou colocar ele numa cor
preta, por exemplo, apesar que ele já está preto, eu vou colocar amarelo, vai ficar bem difícil de enxergar, vou minimizar o navegador. E aqui no código, ele está aqui nesse segundo fonte do nosso primeiro parágrafo. Então, aqui fonte face, size 1, e aqui faltou o atributo color. Então, vou colocar color igual, aspas duplas, vou escolher aqui o amarelo, vou aqui na nossa imagem, veja aqui, yellow, eu posso colocar tanto o nome da cor, quanto aqui o nome em hexadecimal. Vou colocar em hexadecimal E3C800. Então, aqui dentro do color, E3C8 e 00. Vamos, então, no arquivo, salvar e atualizar o nosso navegador. Veja, então, que ele recebeu a cor amarela. Por último, eu vou aumentar um pouquinho para ser mais visível. Aqui na imagem, vou alterar o tamanho aqui no size e vou colocar ele com o tamanho 7, que é o último valor. Arquivo, salvar e atualizar o nosso navegador. Veja, então, que ele recebeu criação de páginas web. Deixa eu só confirmar aqui a cor. E3C800. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. E3C800. Vou até colocar aqui o nome da cor, yellow. Salvar o nosso arquivo e atualizar. Veja que aqui agora ele ficou da cor amarelo mesmo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode postar nos comentários que eu responderei. Até a próxima aula do nosso curso de HTML básico. Um grande abraço. Até a próxima.